a liturgia de hoje, desse 29º do tempo comum, desse domingo, desse sábado, melhor dizendo, ela tem uma receita para cada um de nós. Ela tem um formulário para nos indicar como nós podemos vencer o mundo que está tão nodiado, o mundo que se encontra machucado, o mundo que se encontra, não seria demagogia dizer, destruído. Então a liturgia de hoje nos apresenta o remédio que faz com que esse mundo se torne um mundo bom. O remédio que a liturgia nos oferece é o remédio da perseverança. Para nós assim compreendermos, portanto, a liturgia de hoje, talvez seria interessante nós olharmos para o contexto que Jesus conta essa parábola. Olhando para o contexto, nós já vamos de cara compreender o que Jesus quer quando Ele fala essa parábola. Nós víamos que no dia de domingo, na semana passada, que está tão próximo a nós, Jesus fazia a cura de 10 homens, de 10 leprosos, de 10 pessoas que tinham dificuldade de se relacionar com a sociedade. Depois viemos numa semana que Jesus, por várias vezes, ele se encontrava com dificuldade com os fariseus, os mestres da lei, os escribas, aqueles que eram cultos, que compreendiam a doutrina, porém não viviam a doutrina. Na quarta-feira, nós tivemos a solenidade de Nossa Senhora Aparecida. E aí então, nós tínhamos a liturgia interrompida, daquele curso contínuo de São Lucas, e nós líamos o Evangelho de João. Mas se nós fôssemos ler o Evangelho de Lucas, nós veríamos que Jesus, ele foi convidado na terça-feira para estar na casa de um fariseu. E nessa casa, ele começa a conversar com aquele fariseu. E a controvérsia vai só aumentando. E depois nós víamos na quinta, no dia de ontem e no dia de hoje de manhã, nós víamos não poucas vezes Jesus também que estava na dificuldade. E é nessa miscelâmica, é nesse contexto, então, que os fariseus, novamente, eles fazem uma pergunta a Jesus. E eles dizem assim: Senhor, o reino de Deus, quando virá? Não é que eles estavam preocupados em viver o reinado divino. Não é que eles estavam preocupados em crescer na fé. Eles tinham uma sã curiosidade para ter um domínio sobre o reinado de nosso Senhor. Nosso Senhor que tantas vezes falou do reinado que Ele vem instaurar aqui na terra. Então esses fariseus, eles queriam saber quando o reino virá. Eles estão curiosos. E Jesus então, diante dessa fatalidade, ou melhor, dessa pergunta, desse questionamento, Jesus fala: olha, o reino de Deus, Ele não pode dizer que está ali e nem aqui. O reino de Deus está no meio de vós. Bom, isso é o que os nossos textos brasileiros nos apresentam. Mas se nós olharmos para o texto original, nós veremos que Jesus, ele é mais categórico na resposta. Quando nós olhamos para a Septuaginta, aquela Bíblia que São Jerônimo traduziu do latim, nós vemos que na Septuaginta está a seguinte maneira: Regnum Deus intra vos est. Ou seja, o reino de Deus está em vós e não no meio de vós. Consegue notar a diferença? Não é no meio, está em vós.
intra vós. Orígenes, um grande escritor da igreja, um grande filósofo, ele vai dizer no grego, tuteu auteu, auto basileia tuteu auteu. O reino está em vós. Existe um padre dominicano, seguidor de Santo Tomás de Aquino, chamado Reginald Garrigou-Lagrange. E Garrigou-Lagrange vai dizer que o reino de Deus, ele nada mais é do que a vinda de nosso Senhor no meio de nós. E quando nosso Senhor veio no mundo, ele trouxe um pedacinho do céu também a nós. Esse reino de Deus, esse reino dos céus, nós só poderemos compreender vivendo os sacramentos. De maneira especial, o sacramento da confissão, da Eucaristia. Mas tudo se inicia com o sacramento do batismo, aonde nós recebemos a graça divina. É assim que nós vamos compreendendo que o reino dos céus já se encontra dentro de nós. À medida que nós confessamos, que nós permanecemos no estado de graça, nós conseguimos vislumbrar o reinado divino. À medida que nós comungamos, e comungamos bem, nós conseguimos perceber o reinado divino. Ora, vocês podem dizer, mas padre, os fariseus, eles não tinham Eucaristia. Jesus estava vivo, os fariseus não tinham a confissão. Jesus não tinha instituído ainda, de fato. Mas eles tinham o próprio autor da graça diante deles. E eles queriam acusar, e de fato acusou, de fato pegou, de fato condenou, crucificou e de fato matou o autor da graça.